Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa iluminar nossos corações e mentes, norteando a nossa vida, para que possamos aclarar nossos corações, nossos sentimentos, depurar-nos na busca da nossa jornada, que ela é contínua, né? O homem de hoje nada mais é do que o resultado do homem de ontem, do homem de amanhã. Nós mesmos será o resultado que fizemos hoje, isso é um fato. E essa obra extraordinária, a vida no mundo espiritual, que veio às luzes da humanidade pelas mãos santificadas de nosso Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, amado Chico, através do benfeitor André Luiz, traz considerações muito importantes, um verdadeiro convite aos nossos corações a refletir a respeito dos nossos problemas do hoje, como reflexo do ontem, buscando, como dizia Jesus, ter uma colheita melhor vindouramente. Hoje colhemos o fruto do passado, e amanhã só colheremos se plantarmos hoje, se tiver uma boa colheita. Então, essas reflexões são importantes demais. Estamos estudando a sétima obra da coleção A Vida do Mundo Espiritual, e o nome é Entre a Terra e o Céu. E essa obra ela é importante, que busca nos situar, né? Quem somos nós hoje? Por que nossas dores? Por que nossas angústias? Por que nossos desentendimentos ou nossas afeições por alguns, antipatias por outros? E essa obra vem mostrar exatamente isso. Hoje nós refletimos o nosso passado dentro da lei de ação e reação. E o amanhã também refletirá o que possamos fazer ou deixar de fazer hoje. Essa reflexão é muito importante, porque, afinal de contas, a felicidade todos nós almejamos, mas temos dificuldade de entender, de estabelecer um roteiro de como atingir essa felicidade. E essa obra vem trazer esses esclarecimentos, de sorte que possamos, convidados a refletir a respeito dessas questões, possamos aprimorar ou aproveitar ao máximo a encarnação, que essa grande oportunidade que Deus nos dá é o meio para atingirmos os fins, que é a felicidade. Nessa obra, nos primeiros capítulos, vimos que dizia o ministro Clarencio, numa palestra no Templo do Socorro, em Nosso Lar, ele que é o ministro do Ministério do Auxílio, fazia uma palestra importante sobre a prece. O resultado dela, dizia ele, todas as preces elas têm repercussões. Quando chega lá naquele Templo do Socorro, que é uma espécie de uma estação captora de socorro, de pedido de socorro, uma prece de uma criatura que reencarnou proveniente lá do Nosso Lar. E a gente estudou em André Luiz, de onde encarnamos ao monitoramento da colônia de onde partimos, né? Então chega esse pedido dessa prece, e o ministro Clarence falava sobre a repercussão das preces, dizendo que todas elas repercutem, elas têm desdobramentos. E aí, com o objetivo da didática do ministro, de mostrar a prática do desdobramento do pedido de socorro, através da prece, de intercessão, desce então o ministro Clarence e a equipe, formada por André Luiz, por Hilário e pela irmã Eulália, com o propósito de ir até a casa de onde partiu essa prece, chamada prece refratada, porque essa prece foi feita por uma garota de 11 e 15 anos, chamada de Evelina, pedindo proteção à mãe, porque a família vivia tempestuosa, cheia de conflitos, de dor e de angústias. E ela fez um pedido de intercessão à mãe, pedindo que socorresse. E aí, como, na verdade, esses problemas todos que existem na casa eram decorrentes exatamente da mãezinha desencarnada, com ciúme imenso da segunda esposa do marido, de Zumira, esposa de Amaro. Ela, como não tinha condições nenhuma de assistir, essa prece chegou então até nosso lado. Só para a gente ter um resumo rápido da situação, para a gente entender, né? Nos capítulos passados foi mostrado um a um esses personagens, Amaro, a Zumira, que é a segunda esposa de Amaro, Odila, que era a primeira esposa, que faz um processo de obsessão cruel sobre Zumira, tentando eliminá-la por ciúme, né? Odila, quando desencarnou, deixou 2 filhos com Amaro, exatamente Evelina, que fez a prece, e Júlio, que desencarnou aos 8 anos, quando tomava banho na praia, né? É isso, o resumo é mais ou menos essa história. E Zumira sofre esse processo gravíssimo de obsessão. E aí a gente vai analisar nesses capítulos 3 de hoje que nada está desconectado. Será que, na verdade, os problemas que essa família vive
desses tumultos, desses ódios, esses ressentimentos, são só decorrentes dos problemas da presente encarnação? Vamos ver que não. Então, esses três primeiros capítulos, esses outros capítulos de hoje, são três que vamos estudar. No primeiro, vamos ver a importância da prece, a importância do evangelho no nosso lar, como forma de educar os nossos familiares, nossos filhos, à luz do evangelho, como ela é importante. No segundo, nós vamos estudar a importância, ver que os desequilíbrios que nós vivemos hoje em dia, as dores, as angústias, as loucuras, enfim, são frutos ou decorrentes de problemas do passado que reverbera hoje, no dia de hoje. E no terceiro capítulo, nós vamos estudar a importância, algumas considerações a respeito e por que devemos esquecer, porque não nos recordamos do passado, como a providência de Deus. Assim, são esses três pontos, esses três capítulos que vamos estudar a partir de agora. Então, nos diz assim André Luiz, lembremos que Clarencio, Hilário, André Luiz e nosso amigo Eulália estão na casa de Amaro e Zulmira, com o propósito de ajudar, de mostrar a prática do desdobramento do pedido de socorro feito pela menina através de sua prece, de Evelina, certo? Então, diz eles assim, começando a Luiz narrando, o nome do capítulo chama-se Num Lar Cristão, a importância de se exercer, esse é o objetivo do capítulo, o culto da oração, seja lá de que religião for. Muito bem. Diz assim, propunhamos a equipe, André Luiz e tal, o ministro Clarencio, a seguir no caso Miro, para mostrar a consequência prática do pedido de socorro, ajudar aquela família, diz ele. Zumiro passou um processo grave de obsessão. Mas não só para cooperar, ou seja, não só para ajudar a resolver aquele problema, diz André Luiz, a favor da melhora, de suas melhoras, daquele quadro de dores, de angústia, de conflitos, mas também para registrar ensinamentos possíveis. Significa isso, gente, registrar ensinamentos possíveis. Lembremos que André Luiz, ele cumpre determinação da espiritualidade superior e segue essas missões, e todo o livro dele é assim, para pegar apontamentos para escrever essa obra. Então, quando ele diz assim, mas também para registrar os ensinamentos, ele exatamente pegar os apontamentos para nos mandar à Terra, na qualidade de um repórter do além, para consultar, com o propósito de despertar em nós, leitores, uma consciência nova. Certo? E solicitando o concurso de Clarencio, né? Dele ouvimos, aí André Luiz pediu explicações a Clarencio, Clarencio então diz assim, olha, sim, disse ele, para auxiliar alguém em um processo grave, complexo como esse, que se encontra aqui na família de Amaro e tal, é preciso marchar para frente, ou seja, planejar, encontrar a melhor forma de planejar as ações daqui para frente, de sorte que não dê errado, que as coisas venham a fluir. E nós sabemos que quantos mais os espíritos são elevados, mais tudo é planejado para que dê certo, porque, na verdade, o improviso é das entidades atrasadas. Né? Então, é marchar para frente, planejar e encontrar soluções. Mas para compreender o serviço que vamos realizar mais para frente, diz o ministro Clarencio, que nos compete avançar com segurança para ter esse planejamento, é absolutamente necessário de ele voltar à retaguarda, ou seja, entender o porquê que esses problemas estão acontecendo, estudar o passado. Por que esses problemas estão acontecendo hoje é reflexo do passado, em outras palavras, ele quer dizer isso. Certo? É importante para a gente encontrar a solução do futuro, a gente entender onde esses nós foram postos lá atrás. Essas antipatias, essas angústias foram criadas lá atrás. A gente precisa entender tudo isso para a gente encontrar uma forma de atender todos os implicados nesses problemas. Só assim nós vamos repacificar esses espíritos e entender os erros de cada um no passado. É isso que ele quer dizer. De sorte que possamos fazer um planejamento de assistência a todos os implicados nesse problema todo. Em outras palavras, significa isso. Armando de lições para que nos esclareça. Precisamos entender toda essa teia para desanuvelar esse processo todo, entender tudo. Não basta chegar aqui, porque se a gente chegar aqui só aplicar passes, Zumira, e tentar fazer, nós vamos só encontrar a solução superficial das consequências, não das causas. Em outras palavras, quer dizer isso, certo? Não, aí André Luiz ficou meio confuso sobre essas explicações de Clarencio, e Clarencio então explica, vem aclarar o que ele quis dizer. Para realizarmos um estudo geral da situação, ou seja, das implicações desses conflitos hoje, diz ele, como vem o contato com outros personagens do drama que desenrola. Ou seja, não basta aqui só conhecer Zumira, Odila, Amaro, Evelina, não. Tem outras figuras aqui
que merece estudarmos, analisarmos, para entender o todo dessa história toda, né? Sendo usado, é interessante visitar Júlio, no domicílio que se estagia. Lembra que Júlio é o menino, que era o filho de Odila, que desencarnou afogado na praia? Ele está na colônia espiritual, desencarnou. Precisamos fazer a visita a Júlio para saber a história dele, saber a situação que ele se encontra, saber junto às pessoas que lidam com ele a história dele, o passado dele todo, para a gente entender essa história toda. Volto a dizer, eu acredito sincero e honestamente que o ministro Clarence sabia de tudo, mas o grande objetivo dele era aclarar essa situação para que André Luiz colocasse isso para nós nessa obra, de sorte a educar nossos espíritos, para entender que nenhum problema dos graves, boa parte dos problemas graves que enfrentamos hoje é decorrente do passado. É isso que ele quer explicar, né? É isso que ele quer explicar isso, né? Muito bem. Aí, então, aí, Hilário, muito ansioso, mas vamos sim, vamos ficar encantado com a ideia, vamos sim. E então, Clarence explicou: olha, na responsabilidade que nós temos, não basta dizer que nós vamos lá visitar onde ele está. Nós temos, e nós sabemos que os espíritos, quanto mais elevados são, eles têm mais responsabilidades. Nós precisamos dar o máximo de aplicabilidade ao tempo. Se vamos lá, vamos procurar ser útil na extensão da coisa, não só visitar o menino Júlio, não. Essa equipe tem muita responsabilidade. Vamos fazer o máximo possível, ser o mais útil possível, quer dizer isso. Só nós não estamos de férias, nós estamos a trabalho, né, disse ele. Agora, então, ele pensou, o ministro Clarence, olha, eu estou sabendo que amanhã eu, Lália, que fazia parte da equipe, aquela amiga espiritual da família, deve acompanhar duas irmãs, ser duas mãezinhas que perderam seus filhos, que se encontram esses filhos lá na mesma colônia espiritual onde se encontra Júlio. Então, já que ela iria amanhã, nós vamos fazer o trabalho que ela iria fazer. Vamos aproveitar e vamos fazer esse trabalho que competia a ela, vamos aproveitar, ser útil e, ao mesmo tempo, visitar Júlio. E aí, certamente, essa viagem trará grandes subsídios a esta obra, com as explicações que serão postas. Quer dizer isso. E o mais, nada está desconectado, nada, absolutamente nada. Certamente, essas duas mãezinhas que vão na visita da equipe coordenada pelo ministro Clarence, tem conexão com essa história toda. Nada está desconectado, senão nem entraria aqui na narrativa. Se eles, na verdade, vão, porque eles têm implicação nessa história toda, já vimos isso. Nada acontece por acaso na obra de Deus. Então, ele disse, olha, cadê? Eu acho que eu passei uma mais. Tá, acho que eu passei uma mais aqui. Então, ele diz assim, ó, podemos substituir a nossa companheira Eulália no serviço, né? Seguir no lugar dela, tal. Prestamos assistência a nossas amigas, as duas que vão, né? E visitamos a criança, examinamos a situação da criança, de quem? Do menino Júlio. Anotando a preciosa lição de trabalho de André Luiz, aquelas expressões, aguardamos a de próximo, todo ansioso para ir lá tentar encontrar o fio da meada daquela situação, daquele drama que vive a família de Amaro, né? Na hora aprazada, disse ele, saímos em busca, descemos da matéria densa. O que significa descemos da matéria densa? Ele estava em nosso lar. Lembra que essa obra entre o céu e a terra, ele quer mostrar o tempo todo as conexões que existem no mundo espiritual e as conexões com aqui. Então, se ele estava em nosso lar, no mundo espiritual, descer a matéria densa, voltar a descer a terra. Para quem? Para buscar as duas irmãs. Que duas irmãs são essas? São as duas mãezinhas que vão visitar seus filhos desencarnados, que estão na mesma colônia espiritual de Júlio, né? Disse ele. Deixou-nos o ministro, deixou-nos quem? André Luiz e também Eulália, na casa de uma casinha singela, na região suburbana do Rio de Janeiro, né? E ele disse, o ministro disse, aqui reside uma senhora de nome chamada Antonina, com os 3 filhos que Deus, o Senhor lhe confiou, né? Mãe de 4 filhos que Deus confiou. É incapaz de vencer, disse ela, as tentações da própria natureza. O marido abandonou a família com as crianças pequenas, ela com 4 filhos, disse ele. Abandonou-se há 4 anos, né? Para comprometer-se em delituosas aventuras. Ou seja, ele simplesmente abandonou a mãe com 4 crianças e foi embora. Deixou para trás, não deu assistência nenhuma. E ela está lá. Aí você, mas então, no entanto, ela, disse o ministro Clarence, ela nos animou diante da aprovação tão rude e difícil. Lembramos que isso era no começo do século, gente. Essa obra era na década de 40. Imagina a dificuldade que era uma mãezinha enfrentar a vida para criar 4 filhos. Ela trabalha numa fábrica de tecidos e educa os filhos engendrado amor, acendrado amor no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era uma pessoa muito dedicada e tinha muita fé em Deus, né? E criava os filhos com muito amor, com todo o sacrifício do mundo. Tem sabido resgatar, disse o ministro, com valor, a sua dívida. Ou seja,
Aqui já traz uma pista. Ora, por que então Dona Antonina está passando uma aprovação tão rude? Por que o marido a abandonou? É uma aprovação muito rude, certamente, dos erros do passado. Certo? Se é uma aprovação, você está dizendo que ela está sabendo resgatar, porque certamente existe. E ela está sabendo, com resignação, cumprir a sua aprovação difícil e rude. Né? Que trouxe o pretérito próximo. Ou seja, ela cometeu os erros do passado, e quem não cometeu? Todos nós, né? Isso é fato. Perdeu a mesa, disse ele. O pequeno Marco, de 8 anos, um dos 4 filhos, tinha 3 rapazes e uma menina, perdeu o rapaz. Com 8 anos, Marcos, atacado de uma pneumonia fulminante. E com ela se encontrará. Ela é exatamente um dos que vão visitar o seu filhinho desencarnado nessa colônia, onde está Júlio. Ela vai se encontrar com ele, com essa criança. E aí uma coisa muito interessante que também a doutrina nos traz, que as mãezinhas que perdem filhos em tenra idade visitam-no no mundo espiritual. Por que isso é importante? Profundamente importante para consolar a mãe, que a ligação é muito profunda, e profundamente importante no restabelecimento da criança no mundo espiritual. Olha aí que coisa importante. Deus assiste o homem pelo homem. Olha que coisa interessante. Então, vão levar ela para visitar o filho lá onde ele se encontra, com essa dualidade de informações, importante para consolá-la e também para dar sustentáculo emocional à criança que se recupera no mundo espiritual, certo? E quando acontecerá isso? Depois da prece que proferirá com os pequenos, depois do evangelho lá que ela vai realizar. Por quê? Porque o evangelho, nós sabemos que cria toda uma ambiência de paz e de tranquilidade. Né? Aí, então, o ministro Clarence deixou André Luiz e Hilário na casa da Dona Toninha, olha, eu vou buscar outra companheira. São 2 mãezinhas, né? Eu vou buscar e me esperem aqui. E mais, auxiliem, é a determinação do auxiliem a Dona Antonina nas orações, na ambiência do Evangelho lá. Olha que coisa importante. Auxiliem as orações e nos estudos de Antonina, certo? E aí a gente volta à informação que André Luiz já tinha dado no passado, que, na verdade, o Evangelho lá é um momento importantíssimo, porque quando se cria a habitualidade de fazer o evangelho lá, de fazer o evangelho lá, mas qualquer religião para fazer a mesma coisa, cria uma equipe designada para realizar e acompanhar esse trabalho. E com a ambiência criada pelo ambiente de orações, de prece e de discussão do evangelho, cria-se as condições para assistência, são levados para esse mesmo lugar, sempre. Além da equipe que coordena os emissários de Deus, também entidades necessitadas para ouvir, para educar, para prestar assistência, para receber passes, etc, 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 etc. Então, a orientação dele, olha, vocês colaborem, auxiliem nas orações, nos estudos de Antonina, ajudem, até que eu volte, para seguirmos juntos. Até que eu volte por quê? Porque ele vai buscar a segunda mãezinha. Buscar como assim? Vão desdobrada, não estou encarnada, vão desdobrada, tanto a Antonina como essa senhora, no sono, desdobrada, que vão visitar seus filhinhos na colônia espiritual. Essa é que é a história. Muito bem. Hilário e eu penetramos na sala, disse ele, da sala da estreita da casa. Aí ele vai narrar aqui o ambiente do evangelho lá. Uma senhora jovem, extremamente abatida pelo sofrimento, criar 3 filhos, 4, um desencarnou. Não é coisa, uma tarefa fácil a mulher, sozinha, sem a presença do marido, sem a ajuda dele. Achava de pé, junto às 3 lindas crianças, 2 rapazotes, um de 11 e outro de 8, e outro de 10, um de 11 e outro de 12. O Marcos tinha morrido com 8, né? E uma pequenininha, uma mocinha, que era caçula da família, né? Com os olhos azuis, que muito bonita e tal. No recanto, aí outro dado importante, que mostra que a nossa casa não só estão presentes os encarnados. Existe criaturas desencarnadas também em nossa casa, é visitada por aqueles que nos amam ou que não nos amam, sofredores ou não. Olha, interessante. Aí diz aqui, que é importante. No recanto da casa, no compartimento humilde, triste velhinho desencarnado, com o que se colocava à escuta. Ou seja, ele, porque aí é isso que é a importância do evangelho lá. O evangelho lá não só se presta para educar os encarnados, não. Também se presta para educar os espíritos que vão lá, ou que são trazidos pelas entidades espirituais para ouvir as lições evangélicas, ou mesmo que tenham conexão com a casa. Até os obsessores. Olha que interessante. Não é o caso do senhor aqui, certo? Isso colocava a escuta do que ia ser discutido naquele momento do evangelho. Dona Antonina colocou sobre a mesa uma toalha muito alva e 2 copos de água pura. Tomou o evangelho do Novo Testamento e sentou-se. Porque a água, gente, para fluidificar. Nós já vimos o mesmo princípio da água benta das igrejas, porque a água é um extraordinário condutor de energias. E as águas fluidificadas, elas são colocados remédios em conformidade com as patologias, as doenças de quem está naquele local.
encarnado que vai sorver essas águas com remédios, certo? E também com o merecimento de cada um, certo? Muito bem. Logo após, falou carinhosamente: se não me falha a memória, a prece de hoje deve ser feita por Lisbela. Que a Lisbela é a menininha, a caçula da casa, já que são 3 filhos, 2 meninos e uma menina. A pequenininha colocou as mãozinhas no rosto e tal, seus controles de sobremesa, e fez um Pai Nosso lindo, com todo o amor, e aquele todo o Pai Nosso. Quando terminou, a menininha, pequenininha, que abriu os olhos e procurou a aprovação da mãezinha. Será, mãe, você convida a prece bacana? Coisa de criança, né? E a mãe, Antonina, a dona Antônia sorri e diz: você orou muito bem, minha filha. Tal. E dividindo agora a atenção dos 2 meninos, a menina tinha feito a prece, os 2 meninos, entregou o evangelho para um deles e disse: Henrique, abra aí aleatoriamente uma página do evangelho, veja a mensagem cristã do nosso estudo da noite. E aí é importante a gente entender o que é, na verdade, o estudo do evangelho. Ele educa as pessoas à luz do evangelho, é importante, ou o pão do espírito. Nós precisamos do pão do corpo, que nutre o nosso corpo, do contrário, a gente perece antes do tempo, é um suicídio indireto, onde ele já coloca isso, ele não se alimenta propositadamente, certo? Mas precisa muito mais do que o pão do corpo, o pão do espírito, porque o pão do espírito alimenta o espírito é eterno, ele segue sua jornada. O corpo de carne ele é perecível e vai morrer. Mas o espírito tem que seguir sua jornada. E se ele não tiver alimentado, espiritualmente falando, se ele não tiver fortalecido, ele não segue a sua jornada. Não passa, não segue a sua jornada com determinação e coragem que precisa, né? Então, é o pão do espírito fundamental. Diz ao Pai Nosso: pão do corpo e do espírito dá-nos hoje, Senhor, porque é fundamental o pão do corpo, do espírito. Volto a dizer, como diz Dona Laura lá no nosso lar, André Luiz, o pão do corpo alimenta o corpo, o pão do espírito alimenta o espírito, certo? E o alimento do espírito que é mais importante. Claro que o do corpo também é importante, mas alimenta, são coisas distintas, né? Muito bem. O rapazinho abriu um texto, aleatoriamente, e devolveu o livro à mãezinha, que emocionada leu o versículo 21 e 22 do capítulo 118 do apóstolo de Mateus. E aí outra coisa que é importante. Lembra que quando o ministro Clarencio deixou Hilário e André Luiz pediu para auxiliá-los? Ou seja, esse, na verdade, é a abertura do evangelho aleatório, isso significa aleatório para os encarnados, mas certamente essa leitura da noite foi absolutamente direcionada pelos emissários. Os emissários de Deus estão lá, com um propósito. Essa leitura do evangelho de Mateus ela é absolutamente importante para aquele grupo que está ali, encarnados, e para aquele velhinho que está lá ouvindo. Nada é por acaso. As leituras que abrimos têm uma finalidade. Então ela leu. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e ele perdoarei? Então Jesus disse: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes, aquela máxima reconhecida que estimula a gente a perdoar. Quanto mais se perdoa, melhor, porque quem perdoa se livra dos problemas. Quem perdoa se livra daquele que não nos ama. Se quem não nos ama não perdoa, o problema dele. Eu me livro do problema. Eu corto o elo que nos liga, porque a falta de perdão é a via por onde acontecem os processos obsessivos. Se eu, na verdade, perdoo de coração, eu corto o elo. Se ele não perdoa, é o problema dele. Quando eu sou jornada, eu sigo a minha jornada livre para dar meus voos na busca dessa altitude, certo? Aí, então, diz, até 7 vezes, diz Jesus. Muito bem. Dona Evelina leu e ficou aguardando a curiosidade dos meninos. E Henrique, então, perguntou à mãezinha, por que Jesus recomendou um perdão tão grande, tão largado como esse? E ela, mostrando um profundo conhecimento evangélico e inspirada, certamente replicou: meu filho, somos levados a crer que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as nossas faltas do próximo, inclina-nos ao melhor passo de viver em paz. O que significa isso? A sabedoria. Porque aquelas criaturas que não perdoam vivem o tempo todo com o coração cheio de ódio, de fel e etc. E atrai aquele que não amam. Quando a gente não perdoa, a gente atrai por sintonia aquele que não ama. A gente tem a ligação, os processos obsessivos acontecem aí. Então, ela disse: olha, quem perdoa vive em paz, porque você não nutre ódio nem ressentimento por ninguém, você perdoa. Você vive em paz com você próprio. Se quem não perdoa, volta a dizer, se quem tem raiva da gente não perdoa, o problema dele, mas eu perdoei. É uma forma de viver em paz. Isso é uma bela sabedoria, uma resposta. Lembre-se que ela estava ali buscando educar os filhos à luz do evangelho. Isso é importante. Quem não sabe, disse ela,
Quem não sabe desvencilhar do sabor da vida, dos ódios, dos ressentimentos, né, que ela quer dizer, não pode separar-se do mal. Por que não? Porque na hora de querer mal aos outros, ter ódio dos outros é o mal. E, na verdade, a única forma de você vencer o mal é mergulhar no bem. São sentimentos antagônicos. A única coisa de vencer, a forma de vencer as trevas é buscar a luz. Essa que é a grande questão. Bela sabedoria. Uma pessoa, disse ela, que esteja parada nas lembranças desagradáveis dos olhos, caminha sempre para a irritação permanente. Porque está sempre querendo mal, sempre querendo ódio, sempre pensando o mal nos outros. Então, ele não consegue estar em paz. Né? Não consegue estar em paz. O tempo todo está com o espírito revoltado com os sentimentos infelizes. Né? Aí ela diz um exemplo maravilhoso. Né? Imagine, meus filhos, vocês na escola, no dia a dia de vocês na escola, vocês, meus filhos, na escola. Se não conseguirem esquecer as pequenas aborrecimentos dos estudos, não poderão aproveitar a lição. Se você vai fazer estudar com raiva, não vai aprender. Para criar, na verdade, a forma de você introjetar, você com amor, com boa vontade para as lições. Se um colega faz uma brincadeira lamentável, você fica com raiva dele, amanhã é uma incorreção, amanhã é uma correção do guarda da escola, enfadado, em razão de outra equipe, você vai com raiva disso. Vai fazer mal para vocês, você está explicando isso, né? Então, se vocês imobilizaram o pensamento da impaciência ou da revolta, os frutos da falta de perdão, né? Impaciência com os outros, com seus defeitos, a indulgência, a benevolência para com todos, como diz Jesus, ou a indulgência com os erros dos outros, ou a revolta, poderão fazer coisa pior, afligindo a professora, agredindo a professora, falando mal na professora, xingando, desmoralizando a escola por seus atos de agressão, de desarmonia, criando atritos, né? É a escola ou o próprio nome e a saúde. O seu nome é ficar como alguém desequilibrado, que vive brigando com todo mundo, ou a própria escola. Oh, aquela escola é tão complicada, só vivo com pessoas brigando, que desarmonias. Olha, ela está mostrando aí, ó, como a importância de você estar em paz, de perdoar todo mundo. Quanto mais se perdoa, melhor para quem perdoa. Se desvencilha, fica com o coração em paz e em harmonia. Disse ela ainda, nessa lição maravilhosa do Evangelho, uma pessoa que não sabe desculpar, vive comumente isolada. Claro, aquela pessoa que é briguenta, que não perdoa ninguém, ninguém quer chegar perto dele. Claro que não. A gente gosta de estar perto daquelas pessoas que passam paz, que gostam da amizade, que gostam de estar perto de você, né? Só vive isolada, a pessoa vive brigando todo mundo, ninguém quer chegar perto dele. Olha os exemplos edificantes dela. Volto a dizer, essas explicações não só estão sendo vidas e anotadas e percebidas pelas três crianças, não. O velhinho que está lá também está ouvindo. Isso é importante a gente entender. Certo? Ninguém estima a companhia, disse quando ela dizendo, daqueles que somente derramam em si mesmo o vinagre da queixa e da censura. Aquela pessoa azeda, aquela pessoa com tudo se irrita, com tudo reclama, com tudo briga. Ninguém quer ficar perto dessa pessoa, né? Nessa altura, Dona Antoninha fitou o mais velho e perguntou: Você, Haroldo, por acaso gostaria um dia que fosse, de beber água escura de um cântaro? O cântaro era um jarro de barro, recheado de lodo sujo? Disse, não, mamãe, de jeito nenhum. Eu escolheria um que tivesse água pura e cristalina. É óbvio, né? Disse ele, né? Isso, mas um exemplo bacana para ele entender. Assim somos também, meu filho, em se tratando da necessidade do espiritual, disse ela. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, o tempo todo o coração cheio de ódio e ressentimento, assemelha-se um vaso cheio de lama e fel. O coração está empedernido de sentimentos infelizes. Lembra aquela máxima de Jesus? Que a gente tira as coisas boas do nosso bom coração, tira as coisas más do mau coração. É isso. Se meu coração só tem fel, ódio e ressentimento, não tem, o bem não sai de lá. É como se fosse esse cântaro, esse barro cheio de lama e fel que suja a água. Quer explicar isso? Não é o coração não é o coração que possa confortar o nosso. Ou seja, você chegar perto de uma pessoa que só fala em coisa ruim, só fala em coisa mal, você vai sair dali contagiado de alguma sorte ou entristecido com aquela energia negativa. Quer dizer isso. Não é alguém capaz de ajudar-nos, disse ele, a vencer a dificuldade da vida. Por que ele é capaz de ajudar? Porque ele só pode dar o que tem. Se eu só tenho um coração cheio de fé, de ódio, de ressentimento, eu não posso ajudar alguém? Não posso, né? Quer dizer isso, né? Se ela continua explicando, vou dizer, essas explicações dela não só é para educar os filhos, eu expliquei isso. Se apresentarmos nossas mágoas, disse ela, a um companheiro dessa espécie, que só fala em coisa ruim, só fala em ódio, só fala em agressão, quase sempre nossa mágoa fica maior. Ou seja, se eu vou com um problema, buscando uma solução, junto a alguém que só tem problema em seu coração, não adianta. Vou sair pior do que quando cheguei.
Por isso mesmo, Jesus aconselhava a perdoar infinitamente, para que o amor em nosso espírito, uma coisa linda, o amor em nosso espírito seja o sol brilhando em casa limpa. Olha que coisa linda. O nosso amor atrai amor. Quer dizer isso, por sintonia. Nosso amor seja o sol brilhando em casa limpa. Certo? Isso é a importância do perdão, disse ela, né? Muito bem. Expressivo intervalo fez notar e o jovem Haroldo, o mais velho, o primogênito, disse assim à mamãe, interferiu, dizendo, mas mamãe, você crê efetivamente que devemos perdoar sempre? Aí ela disse, como não, meu filho? Sim, é isso que Jesus nos ensinava. Mas mesmo aquelas ofensas pior de todas, disse ele, mesmo quando a ofensa é a pior de todas, perguntou o rapaz. Ele tinha razões por que perguntar isso. E a mãezinha disse, sim, ainda assim, meu filho. Aí ele disse, observando que Dona Antonina acentuou, a inquieta Dona Antonina acentuou, por que você traz esse assunto, meu filho, Haroldo, com essa preocupação? Ah, mamãe, eu me refiro a papai. Papai abandonou a gente quando mais precisava dele, tudo pequenininho, ele abandonou a gente, chegou numa situação difícil. Seria justo esquecer o mal que ele fez para nós? Ah, meu filho, disse a mãe, essa grande mulher, não te detenha nesse problema, disse a mãezinha, porque alimentar rancor contra o homem que te deu a vida. Olha o olhar dela, gente. Olha, te deu a vida. Se não fosse por ele, você não estaria aqui. Como condená-lo se não sabemos tudo que lhe aconteceu? Olha que grandiosidade dessa mulher. Nós sabemos o passado dele, para saber o porquê que está vivenciando isso hoje. Nós sabemos o nosso também. Nós sabemos tudo para poder julgar alguém. Não julga para não ser julgado, dizia Jesus. Só, olha, não, escuta, primeiro ele deu a vida. Segundo, nós sabemos tudo o que aconteceu com ele? Não sabemos, né? Então não vamos mandar em sentimento, disse ela. Seria realmente melhor para o nosso bem se ele tivesse conosco, mas se tivesse, mas devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores, com nossos melhores pensamentos o acompanhem. Se desejar o bem a ele, não tem que desejar o mal, porque desejar o mal é colocar o mal em nosso coração. Não nos ajuda e nem ajuda ele. O mal que fazemos ou desejamos não faz o bem nem a gente nem aqueles que fazemos. E outra coisa, se esse mal prejudicar a quem deseja o mal, e surgirá a responsabilidade da nossa parte. Olha que coisa interessante, né? Disse ela, né? Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, que ninguém nasce por acaso, tu tens suas razões, ela quer explicar isso. Teu pai, com a permissão do céu, deu-te o corpo que aprendes a servir a Deus. Ou seja, você não é pai dele, não é filho dele por acaso. Não, há uma razão. Te deu o corpo. Tudo isso há um planejamento, tudo tem suas razões. Entenda isso. Nada acontece por acaso, e volto a dizer, esse livro é entre a terra e o céu. Tudo tem suas razões. Lembra aquela máxima de Jesus? Que o mal é necessário, mas há de quem comete o mal, as coisas não acontecem por acaso. Ela quer dizer isso com uma grande compreensão baseada no ensinamento do Evangelho. Né? Por esse motivo, meu filho, ele, seu pai, é credor do nosso maior carinho. Não sabemos tudo, nem do passado, nem porquê dessas questões todas, né? Há serviços, meu filho, que não podemos pagar, senão como? Se não fosse por ele, você não estaria aqui. Isso já é algo extraordinário. Lembra de Matilde lá atrás, quando ela falava da importância da reencarnação, como instrumento de repacificação, de progresso do espírito, é uma dádiva de Deus. O corpo é nossa morada de Jesus, nossa morada temporária do espírito. E vir aqui já é uma dádiva. Por que acontecem essas questões hoje? Ah, ninguém sabe ao certo, né? Mas há razões, né? Disse ele. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza, ou seja, não se pode pagar. Não podemos se não pagar com amor, disse ela. Nossa dívida é imensa, nossa para com os pais, certo? A gente viu, inclusive, não são todos os pais que aceitam receber os filhos. Há uma complexidade. Lembra da fala lá de Matilde, no livro Libertação? Ela explica tudo isso. Certo? Quando ela dizendo, um dia, se recordando recordando talvez que a família se achava num curso de formação cristã, a dona daquela casa, veja só, veja a importância do evangelho no lar, gente. A leitura e a vivência do evangelho, além dos ensinamentos importantes da presença do emissário de Deus, é um verdadeiro curso de formação cristã. Aquelas crianças estão formando suas personalidades. E ouvir essas explicações de alguém tão extraordinário, de tanta extraordinária importância como a mãe, é algo fantástico. Isso jamais se esquece, né? Aí ela diz, para fechar esse raciocínio, olha, um dia, quando Moisés,
o grande profeta dos hebreus, foi ao monte receber a revelação divina. Que monte? O Monte Sinai, os 10 mandamentos, né? Uma das mais importantes determinações por ele recebido dos céus, primeira revelação de Deus aos homens da terra, foi através de Moisés, disse ele, foi aquela que a eterna bondade excelsa de Deus recomendou: honrarás o teu pai e a tua mãe. Veja que ensinamento fantástico. Honrarás seu pai e tua mãe. Está lá nos 10 mandamentos, meu filho, disse ela. A lei, que lei? A lei de Deus, enviado ao mundo por ele, não estabelece que devemos analisar a espécie de pais, não, mas sim que nos cabe a obrigação de honrar os pais com o nosso amor, amoroso respeito, sejam eles quem forem. Olha aí. Seja quem for, que nós não sabemos o que aconteceu no passado, não sabemos as implicações disso tudo. Volto a dizer, o norte desta obra são as implicações entre a terra e o céu. Por isso, cabe muito mais respeito, muito mais compreensão, muito mais entendimento nosso a respeito dos episódios que vivem na nossa vida. Não basta condenar aqueles que cometem conosco erros. Quem sabe o que nós fizemos com eles no passado? Alguém sabe? Essa explicação é importante. Nós volto a dizer, nós todos almejamos a felicidade, mas a felicidade é uma construção, e não sabemos o passado. Nós temos que nos repactuar, sem condenar ninguém. Por isso, Jesus nos aconselhava a benevolência com todo, não importa quem, e indulgência com os erros dos outros. Indulgência. Porque nós também precisamos de indulgência também, nós cometemos erros também. Por isso o perdão é tão importante. É nesse aspecto. Muito bem. Continua dizendo. Aí dizendo a Luiz, a reduzida assembleia. Que assembleia, gente? A família e aquele velhinho que estava lá e eles próprios. Ele nem fala de outros, mas certamente devia ter também outros, né? Recolhia as explicações. Eles não eram me dando explicação. O velhinho também estava ouvindo lá, né? As explicações de olhos felizes e iluminados. Muito bem. E nossa casa, quando faz o evangelho, a gente tem ideia quem está aqui ouvindo? Por acaso, a gente tem ideia? Além dos nossos parentes encarnados, quantos estão desencarnados, precisando ouvir a mensagem que... E a gente acha que é bobeira abrir aleatoriamente o livro. Haroldo, o filho mais velho, mostrou-se conformado e ponderou ainda a mamãe. Compreendo, mãezinha, o que a senhora quer dizer. Mas, entretanto, mamãe, é tão lamentável que se papai tivesse conosco, talvez Marco não tivesse morrido. Teríamos dinheiro para tratá-lo. Dona Antonina enxugou as lágrimas. A situação é muito difícil, ela cuidar dos 4 filhos sozinha. Enxugou a lágrimas apressada, as lágrimas caíram espontaneamente diante a vocação do filhinho e disse: seria um erro, meu filho, permitir a queda de nossa confiança em Pai Celestial. O que significa isso que ela está dizendo? Seria um erro achar que isso foi uma fatalidade. Seria um erro achar que não era a hora de efetivamente Marco partir por uma razão ou outra. Fazia parte da programação dele. Nós fizemos tudo que caberia fazer. Talvez teria sido menos traumático, teria sido mais suave se o papai estivesse com a gente. Mas o fato dele ir está na determinação de Deus, disse ela. Marcos partiu ao encontro de Jesus porque Jesus o chamou. Ele cumpriu uma missão, e às vezes a missão é uma missão rápida para razões que nós desconhecemos. Nada lhe faltou, meu filho, dentro das possibilidades, dizendo. Roga a vocês não darmos qualquer ideia triste com relação ao Marcos, em torno da memória do anjo que nos precedeu, que partiu, o seu irmãozinho que foi antes de nós. Nossos pensamentos acompanham no além aqueles que amamos. Olha que coisa importante de entender. Chico Xavier, certa feita, uma senhora foi lá visitá-lo em Uberaba e dizendo que todo dia sentia uma falta imensa do filho, ia lá ver as roupinhas dele no guarda-roupa, e acariciava a roupa, cheirava, etc. E Chico pediu para não fazer mais isso. Ter saudade é bom, mas não com esse sentimento de perda imensa, porque todo aquele chororô que ela tinha quando ia lá no quarto e alisava a roupa, etc., a criança sentia do lado de lá e perturbava a criança do lado de lá, que precisava se restaurar, se restabelecer com a nossa jornada. Saudade é importante, mas faça uma oração, uma prece que Deus ilumine, mas não aquele lamentar, aquela revolta contra Deus, etc., porque levou. Não, Deus é que sabe. É isso que ele quer dizer, certo? Nesse ponto da conversação, Lisbela, a menininha, a novinha, disse: mamãezinha, será que Marco nos vê? Uma pergunta infantil dela. Sim, minha filha, disse Dona Antonina. Ele nos ajuda em espírito, pedindo a Jesus força e bênção para nós. Aí, de novo, a ideia do livro, entre a terra e o céu. Ou seja, as nossas preces ajudam quem está no céu, quem está na outra dimensão da vida, está entre os vivos de lá. E ele que está lá também faz prece pedindo que Deus interceda por nós que estamos aqui, entre a terra
e o céu. As nossas ações de cá reverberam de lá. As nossas preces são recebidas. Quem leu o nosso lar, quem assistiu o filme Nosso Lar, viu. Que o mais triste é os parentes que estão do lado de lá, que os parentes nem se lembram dele, nem faz uma prece sequer. É uma tristeza, certo? Então está dito aqui com todas as letras para a gente entender. Muito bem. Dona Antonina, porém, pareceu asfixiada pela emoção da saudade da criança, né, do que se foi. Enquanto os meninos comentavam os ensinamentos da noite, que estavam sendo discutidos, né, mentalizando a imagem do pequeno. Ela lembrava do filhinho que se foi, né? Quando o relógio assinalou o fim do Evangelho lá, solicitou a Henrique que fizesse a oração de encerramento. O menininho, então, fez o Pai Nosso, pediu que abençoasse a família, a mãezinha e tal. A dona Antonina serviu a água fluidificada com as energias que é importante para as crianças, magnetizadas, depois botou todas as meninas para dormir, para descansar. Veja, então, esse capítulo é muito importante, que mostra a importância do evangelho no lar, ou qualquer oração, não importa, mas é muito importante. O segundo capítulo é consciência em desequilíbrio. E aí a gente vai trazer a história daquele velhinho, mostrando que as nossas dores, nossas angústias do hoje são reflexos ou a lei de causa e efeito, ou melhor dizendo, ele, na verdade, é a colheita do que fizemos anteriormente. Se a gente tem um problema hoje que é causado por um desequilíbrio nosso, da nossa saúde, é do hoje. O Evangelho esclarece isso. Mas quem já nasce, no caso, me está atormentado, tem a ver os problemas graves com as questões do passado. Então, diz ele, continua dizendo, consciência e desequilíbrio. Consoante as recomendações que havíamos recebido, de quem? Recebido do ministro Clarencio, aguardamos que Dona Antonina dormisse para poder ser levada, terminasse o culto do lar, para ela desdobrar. Agora conseguimos reparar, enquanto Dona Antonina se preparava para dormir, o ancião, o velhinho, estava de lado, desencarnado, com mais atenção. Conservamos integrais ele conservava integrais remanescentes da vida física, ou seja, ele continua numa situação de miserabilidade espiritual como desencarnou. Ou seja, quando a gente desencarna, os problemas decorrentes do corpo físico que nós tínhamos nem sempre acompanha. Afinal de contas, se a doença for meramente do corpo, não tem sentido continuar o espírito doente. O espírito continua doente se o espírito estava doente antes. Se ele está doente, ele continua com problemas. As pessoas que têm uma doença decorrente da senectude, da velhice, desencarnam, o corpo tem que desencarnar. Quando eles desencarnam, não mantém aquelas mesmas doenças, os mesmos problemas, não. Se curam e segue. Por isso que a gente vê a informação de receber, de ver um espírito que numa situação bem difícil, velho, toda. E essa pessoa jovem, com a fisionomia distinta, porque o problema não era de ordem kármica, podemos assim colocar. Né? Muito bem. Muito bem, mas ele continua com as mesmas remanescências do problema quando ele desencarnou, do mesmo jeito. Abatido e trêmulo, parecia inquieto, dementado. Ele estava profundamente em desequilíbrio mental. A doença é do espírito, digamos assim. Tentamos debalde de aproximação, porque ele não via. Por que não via? Porque a sintonia era distinta. De André Luiz e de Hilário, a faixa vibracional era diferente, ele não conseguia enxergar. Então, André Luiz lembrou-se, né? Lembrou-se de densificar o perispírito, gente. Lembra de densificar? Ou seja, ele tornar o perispírito mais denso para baixar a faixa vibratória e conseguir ser enxergado. A gente viu isso lá quando estudou no livro Libertação, quando André Luiz Gúbio, quando chegaram naquela cidade estranha, para eles serem percebidos e vistos, tiveram que densificar o perispírito para poder ser visto, né? Basta ter a vontade para isso, no espírito mais evoluído, que eles conseguem acontecer isso, né? E tomar essa providência. Ao tomar essa providência, foram vistos pelo velhinho. E o velhinho entendeu como se tivesse recém-chegado, até porque eles estavam lá, mas o velhinho não via antes, agora foi para o velhinho é como se fosse um recém-chegado, os dois recém-chegados. O velhinho, então, quando viu os dois, precipitou sobre eles. Exclamou de pronto: escuta, vocês são oficiais ou são praças? Vocês são pró ou são contra? Dando claro que ele estava se referindo a uma situação de guerra, algo do gênero, né? Praça oficial, contra ou a favor? Disse André Luiz. Aquele olhar esgazeado, ou seja, de profundo desequilíbrio, era efetivamente o de um louco, ou seja, mostrando profundo desequilíbrio que estava dementado, louco, né? Hilário e André Luiz ficaram espantados com aquela reação dele, então, e antes que nos propuséssemos a começar
a falar qualquer coisa para ajudar, o velhinho começou a chorar compulsivamente. E aí perguntou: quem trouxe aqui a ideia do perdoar? Olha aí, gente, porque a página lá atrás do Evangelho foi direcionada por André Luiz Hilário, o perdão. Eles tinham razão. Ele precisava ouvir não só as crianças para a formação deles, e até para ver a história do menininho lá do Marcos que se encarnou e tal, do paizinho que precisava entender o porquê de perdoar o paizinho, mas também por causa desses senhorzinhos. Quem foi que trouxe a ideia de perdoar, disse o velhinho. Em que pontos me situarias na questão do perdão? O que é que eu tenho a ver com isso? Olha aí, questionando, né? Devo perdoar ou ser perdoado? Disse o velhinho deventado. Não entendo a necessidade de discutir um assunto dessa natureza entre uma mulher fraca e 3 crianças. Ele não alcançou, ele não alcançou o objetivo de ser trabalhado com as crianças, havia a questão do perdão ao pai. Ele não alcançou isso, perguntou isso. Ele viu só o caso dele. Mas por que essa discussão? Tem a ver comigo? De perdoar ou ser perdoado? Comentário dessa natureza diz, ele deve ser reservado a pessoas aflitas como eu, que traz um vulcão dentro do crânio, ou seja, um complexo, grande tumulto de complexidade de culpa, né? Assim dizendo, alterava-se as feições fisionômicas, mostrando o profundo desequilíbrio que ele era portador, né? Afigurava-se-lhe mais distante da realidade, afigurou-se mais distante da realidade. Que realidade? Daquele local. Ele continuava falando de algo muito distante, de uma guerra, de muito distante. Você perguntou se era praça oficial, se era contra ou a favor, né? Mas inconsciente. Gritando, quase continuou. Ele, em profundo desequilíbrio. Né? André Luiz está mostrando tudo isso para a gente entender as razões de nossos desequilíbrios. Né? Que não é do agora, é do passado. Lembra que no livro Entre a Terra e o Céu? Bom, é isso que eu entender isso. Tudo teria se modificado, disse o velhinho, se me tivessem facultado o encontro com o generalíssimo. Está falando a história lá do passado dele, da guerra dele. Né? Solteza, o generalíssimo, compreenderia a situação. Era a propósito do Marechal requisitar-me para os serviços, exclusivo para o Marechal. Entretanto, por influência do miserável perseguidor, sofri transferência injusta. Ele estava falando, ele está dizendo por que das angústias que ele sofre hoje. Está falando de uma questão muito atrás, que alguém que o perseguiu retirou ele da convivência com o Marechal, que precisava do exclusivo dele, e foi perseguido e foi retirado ele. Mas se ele tivesse falado com o generalista, com o comandante, essas são as causas do desequilíbrio dele. Volto a dizer, tudo está conexo, o que passamos hoje é, sem dúvida nenhuma, reflexo do passado. Esse desequilíbrio do velhinho, que não é de agora. E qual é a relação dela com a família de Antonina? Vai ter. Na frente ele vai descobrir que toda aquela confusão danada, aquele desajuste todo da casa de Amaro, de Zumira, de Odila, tem a ver com tudo isso. Tudo isso. Volto a dizer, o objetivo do livro é mostrar isso, que nós somos criaturas interdimensionais, que nossas ações no hoje, eles refletem no amanhã. No hoje e no amanhã. Aqui, alhures, aqui e no além. Ou as questões de hoje, nós passamos hoje, podem se refletir do passado. É isso que ele quer dizer. Isso que é entre a terra e o céu. Tem de entender. Muito bem. Nosso inesperado amigo vasculhou com os olhos os recantos da sala, com medo de estar falando alguma coisa escondido, né? Quando temesse a presença de alguém, que aquele falou do terrível perseguidor, e disse: olha, ouçam, porém, o que ele digo. O perseguidor que está falando lá atrás, não somente pretendia afastar-me do sabor do marechal doente, que ele era um serviçal do marechal, que ele foi retirado por perseguição. O marechal doente, mas planejava furtar-me a mulher. Você já havia um objetivo claro dessa criatura que ele tem tanto ódio no passado. Esse camarada, além de afastá-lo da presença do marechal, que ele era que cuidava diretamente da saúde dele, mas tinha outro objetivo. Tirando ele de lá, queria também estar interessado na esposa ou na mulher que vivia com o velhinho que está aí, desequilibrado. O nome dessa mulher chamava Lola Ibarruri. Preste atenção esse nome, que a gente vai ver depois a conexão com todo o problema da família de Amaro lá atrás. Tudo está conectado, tudo, nada por acaso. Por que ele está ali, etc, etc. Como não haveria de querê-la? Disse ele. Como é que ele não deveria querer Lola Ibarruri, que era a mulher dele? Por quê? Querê-la com a paixão que me inspirou, que era uma mulher extraordinariamente bela, está dizendo isso. Né? Como é que ele não deveria querer também? Porque teria eu de seguir para fecho dos marcos,
seja, ele foi transferido compulsoriamente para lá, com o propósito de afastar ele, o velhinho, da esposa, para o camarada poder atacá-la, poder, digamos assim, na linguagem vulgar, se interessar e dar em cima dela, na linguagem vulgar, né? Tentar afastá-la e, ao mesmo tempo, tirar ele da presença do trabalho que vivia junto ao Marechal, que era doente. Muito bem. O que ele tem a ver lá em Fecho dos Morros? Tinha sentido. Só obedeceu a perseguição, eles explicando isso. O intento dessa transferência de me prejudicar era evidente, ou seja, era uma armação, ele tá, em outras palavras, era uma armação que foi feita desse perseguidor que ele tinha tanto ódio, né? Sem dúvida. Por isso a mensagem falava de perdão, gente. Não é por acaso a página do livro. Sem dúvida, ele foi constrangido a sair, fui obrigado a sair, fui transferido compulsoriamente, mas não fui além do Taquaral. Não fui, cheguei até Fecho do Mato, fui até Taquaral. Por quê? Porque o general Polidoro não me abandonaria. Eu pedi a intercessão dele, ele me segurou em Taquaral. Está dizendo isso. Devia regressar a Luque e regressei. O local onde ele está falando, onde vivia, onde ele morava com a mulher, com Ibarruri, né, que ele está falando, Lola Ibarruri, era lá. E voltou para o local onde ele saiu, porque pediu ajuda do general Polidoro, que se transferiu indevidamente. Muito bem. O infame Esteves, esse era o nome da pessoa que ele tinha raiva, que por interferência dele ele foi transferido, que está interessado na mulher dele, né? O infame Esteves, então agira sem descansar. Além de assaltar-me os direitos de enfermeiro do quartel-general, que por interferência dele, ele foi, na verdade, afastado como enfermeiro do quartel, e ele tomou o lugar dele, ficou inclusive tomando conta do general, do marechal, que era amigo dele, que era doente, precisava da assistência dele. Além de assaltarmos o direito de enfermeiro do quartel, que ele era, né? Desviar a atenção de Lola, da esposa do velhinho, que estava interessada. A famosa Ibarruri, que era a mulher Lola Ibarruri, não mais me pertencia. Entregara-se ao amigo desleal. A quem? A Esteves. Esse que fez toda essa armação para se livrar do concorrente no quartel e, ao mesmo tempo, o interesse da mulher dele. Nossa pequena chácara, ele falando agora, que ele construiu uma chácara para viver com a companheira. Nossa pequena chácara de Laranjeiras, nossos jardins estavam esquecidos. A mulher esqueceu dele, esqueceu a chácara, o esforço que ele fez, e foi para os braços do rival. Né? Quem disse que não me sacrifiquei para comprar a chácara, na aquisição da encantadora casinha, por mim confiada a pérfida mulher? Ele dizendo, fiz todo o esforço para viver com ela e tal, e o camarada vem me toma, me tira, aquela história toda. Durante um mês longo, terrível, passou um mês dessa retirada dele, mas por interferência do general Polidoro, ele voltou. Um mês longo e terrível, suspirei pelo retorno aos carinhos dela. Olha aí que interessante. Nós vamos ver depois quem é essa Lori Baruri hoje, a conexão com tudo isso. Então esperou um mês, mas sonhava em voltar para os braços dela. E chegou, encontrou essa situação complicada, né? Quando tornei lá, a casinha das Laranjeiras, naquela estrela noite de maio, encontrei a Lola nos braços do traidor. Lola tentou desculpar-se, mas surpreendi-os juntos. Ou seja, ele voltou à noite, viu, não atacou ele, nada, e depois começou com a mulher. Essa é a história, né? Quis vingar-me, disse ele, de imediato. Ir lá, espetando com o meu punhal, quis fazer isso. Todavia, as tropas deixariam a cidade daí a 3 dias. Como é que eu faria uma situação como essa? Ia ser um escândalo, ia ficar preso, confusão danada. E o meu inimigo, que se esgueirara na sombra, ante a minha aproximação, deu-se pressa de viajar. Ou seja, o camarada, o Esteves, quando sentiu a presença chega dele, ele achava que o Pires não tinha visto ele. Escapou à noite. Ele estava crente que, na verdade, o marido não tinha flagrado ele. Quando sentiu a porta bater, correu, foi embora. Muito bem. Então, ele diz, ó, o meu inimigo, em que se esgueirara na sombra, ante a minha aproximação, deu-se pressa em viajar. Ixi, complicou. O homem chegou. Vou sair daqui para não dar problema. A serviço, no rumo de Itauguá. O ódio passou a dominar-me, disse ele. E ele contando a história, André Luiz e Hilário, o velhinho que estava na casa de Antonina. Você pode relembrar a história.
Encontrá-lo-ia, disse ele. Ele está contando todo o porquê do ódio, porquê do desequilíbrio dele. Encontrá-lo-ia em alguma parte. Abraçá-lo-ia com a mesma cordialidade fingida com que me abraçara outra hora, pela primeira vez, e arrancar-lhe-ia a vida. O ódio, o intento de vingança estava posto nele. Essa é a razão por hoje ele passar na situação de desequilíbrio complexo de culpa imenso. E assim fiz, disse ele. Aparentei ignorar a realidade e bloqueei-o, e busquei-o, sorrindo. E sorrindo envenenei. Ou seja, ele premeditou o assassinato do rapaz. Premeditou, certo? Não foi premeditado. Creiam, contudo, que somente me abalancei semelhante ato de matá-lo, porque ele era uma figura impudente, sem pudor, libertino, cruel. Assassinar-me iria se eu não tivesse o arrojo de liquidar. Ele está tentando justificar o injustificável, né? Tentando justificar o ato dele, né? Fez breve pausa e, em seguida, ajoelhando diante de nós, passou a clamar de novo em voz alta. Oh, por mim, para mim, estou certo que pratiquei justiça. Ou seja, ele continua na ideia de que fez o certo. Imagine só, como se fosse possível a justiça pelas próprias mãos fosse alguma coisa justificável. Mas este homem realmente não me abandona. Se ele cometeu um fato grave e essa criatura continua. Mas, na verdade, quem continua, na verdade, é a mente dele culpada. Volto a dizer que a mente é o tribunal mais inclemente de todos, a mente humana culpada. Ninguém esquece nossos atos. Muito bem. Lutei tanto, disse ele, casei, me organizei grande família, devotei minha religião, desfrutei os benefícios dos santos sacramentos e admiti que tudo estivesse plenamente solucionado. Ele achava que tudo estava resolvido, porque o fato de, a partir de ali, ele abandonou, casou, etc., teve filhos, se dedicou à igreja, como se o fato lá atrás fosse apagado. Mas Jesus dizia que nós vamos pagar até o último ceitil, né? Ninguém se livra de nossas dívidas, né? Disse ele. Entretanto, depois de retirar-me do corpo físico, sob a imposição da velhice e da enfermidade, disse ele, longe de encontrar o céu, que me parece cada dia mais distante, reconheço que esse homem continua perseguindo-me por dentro. Ou seja, ele não se livrou das imagens e a cobrança da sua mente culpada, né? Faz muitos anos que me despedi dos ossos fatigados e perambulo aflito e feliz, carregando o inferno dentro de mim. Seja fustigado pela culpa, fustigado pelo remorso. Lembra da história lá dos 3 andares? Está tudo lá guardado. E se, na verdade, nós temos nosso complexo de culpa, é um processo grave, um processo obsessivo. E a obsessão nem sempre é uma obsessão de quem não nos ama. Às vezes é a auto-obsessão. O sentimento de culpa, a gente se cobra demais. É um caso de auto-obsessão, que é o caso dele. A princípio, procurei o sepulcro. Olha só que desespero e de falta de equilíbrio. A princípio, procurei o sepulcro. Procurei meu túmulo. Olha aí. Na esperança de soerguer os meus restos, como se fosse possível alguém depois de do corpo depois de desagregar o corpo, desagregar, poder se reerguer de novo, como se fosse possível, né? Depois de a gente passar por um processo do corpo se desfazer todo, é possível remembrar. É impossível, né? Mas no desequilíbrio dele. Na esperança de reerguer meus restos e esconder-me nele, no corpo que já tinha sido já desmembrado. Esquecer. Impossível, porque a mente é que estava culpada, né? Ele foi buscou o túmulo, ver se era possível reerguer o corpo, mas em coisa louca, né? Compreendendo, porém, que meu desejo era de tudo frustrado, primeiro ninguém pode remembrar o corpo desmembrado, né? Fugi para sempre do lugar em que se alisava o depósito, do cemitério, né? E devoro ruas e praças, ando para cima e para baixo, buscando autoridades que me socorram. Desde então, no socorro, há 20 anos ele busca para cima e para baixo, e esse complexo de culpa perturbando-o, tudo fruto de um passado que tem tudo a ver com cenário demais. Depois de passar as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas, continua ele. Ô, senhores, quem são? Por quem são? Ainda mesmo, dizendo ele, tentando justificar, que morreu ser tão clamoroso assim, tanto tempo de convívio com esse monstro, a fitar-me, o tempo todo ele vê a imagem. Está só na mente dele isso, né? Imperturbável, não bastaria a expiação que me compete ao resgate? Essa é a história. Se fosse um julgamento aqui na Terra, ele vai até dizer isso assim, mas pela lei de Deus, não. Temos que repacificar.
aquela história que a gente tem que pagar até o objetivo. Se eu confessasse o crime e me demorasse por mais tempo no cárcere, na prisão dos homens, não estaria redimido diante dos tribunais? O tribunal dos homens não redime o tribunal da consciência. Essa que é a grande questão, né? Sentindo que algo nos caberia fazer para consolar, diz André Luiz, tentando acalmar, afaguei a cabeça dele, gentil. Aí disse André Luiz também a ele, não, meu amigo, também nós temos o espírito cheio de recordações tristes do passado, pejado pelos nossos erros do passado. Disse, não é só você, não. Eu não consolar ele, né? As lágrimas de desesperação desajudam, sendo elas chorar de desespero e nada resolve, meu filho. Tem que se reformar, se renovar. Pelas citações que ouvimos dizer, percebi que o nosso interlocutor se reportava à Guerra do Paraguai. Pelas informações, pelos locais que ele falava generalíssimo, etc., De Luiz captou que esse cenário que está falando era da Guerra do Paraguai lá do passado, o nome dos generais implicados e tal. E buscando penetrar no labirinto das suas palavras, que estabelecia a ligação com o passado, com o presente, indaguei. Passado com presente, entre a terra e o céu, não é história? É esse o tema do livro? É a lei de causa e efeitos. Então, ele perguntou, então, para tentar esclarecer, André Luiz, escuta, meu amigo, que generalismo você está falando? Quem é generalismo? Vocês ignoram, como se Deus divide ao mesmo tempo. E dando a ideia de que vivia profundamente arraigado naquele passado, aquele pretérito, aquele passado, muito tempo, recordo um dia, a decisão, sim, a proclamação do generalismo. Era 16 de abril, o príncipe Dom Gastão de Orleans. E quem foi esse personagem? Foi o Conde D, que casou com a princesa Isabel e foi nomeado general pelo imperador e seu comandante das tropas na Guerra do Paraguai. Ele está falando isso aqui, né? Esse é um complemento da informação. Ele era o novo comandante em chefe, mas muito me pesava o afastamento do Marechal. Que Marechal? Aquele que ele falava que era o enfermeiro diretamente dele e que, por interferência de Esteves, teve que sair. Era amigo. Qual deles? Perguntou então André Luiz. O Marechal Guilherme Xavier de Souza. Era meu amigo e meu protetor. Doente, cansado, precisava de mim. Contudo, afastaram dele. Esteves, o cão infiel, aquele que fez a armação para que ele fosse afastado, fosse transferido, para se livrar ao mesmo tempo dele e também com interesse na própria mulher do nosso amigo Leonardo. Nesse instante, porém, a voz tinguiu na garganta. Por quê? Aí é importante ele entender. Na hora que ele falou o nome Esteves, ele chamou a lembrança, né? Chamou a imagem da criatura do passado, né? Chamou. Esbugalharam os olhos e, como se estivesse atazanado no íntimo por forças terríveis, insondáveis, de nossa observação, começou a queixar-se, desesperado. Não posso continuar. Ele, novamente, ele, a crescer dentro de mim, observando-me com asco, e ainda lhe ouço as últimas palavras do extintor da morte. Ou seja, ele lembrava toda a cena da morte por envenenamento, lembrava de tudo, as informações, tudo vivo na memória. Quando ele falou o nome dele, todas as informações chegaram à mente dele culpada, né? Não, disse ele, bradava ele, agora, com evidentes sinais de angústia, hei de libertar-me, se tenho fé. Comovidamente, acerquei-me dele, disse André Luiz, e disse, meu filho, sim, meu amigo, a fé representa um milagroso salva-vida de todos os náufragos, disse ele. Você tem orado, meu filho? Você tem orado? Perguntou André Luiz. Tem pedido a Jesus amparo e assistência? Sim. Ainda não lhe chegou qualquer sinal do socorro celeste? Perguntou André Luiz. Disse ele, inquieto. Disse ele, olha, alguns dias eu tive na igreja. Alguns dias, é importante. Eu tive na igreja do Rosário, recordando aquela visita que fiz às vésperas da minha partida para a guerra. Tanto rezei, que tive a felicidade de ver o Marechal, aquele que estava doente e tal, estava para morrer. Quem apareceu de súbito. Olha a informação interessante. Fez a prece, pedindo proteção, apareceu o Marechal, que era o amigo, protetor dele. Ele estava mais moço. Olha, por que estava mais moço? Porque ele morreu, não com os dramas da consciência, né? Ele morreu pela velhice, pela doença natural, e quando estava mais moço, o corpo estava refeito, o espírito estava refeito. Ao contrário do Leonardo, né? Ele estava mais moço e incompreensivelmente refeito, porque a doença dele era física, não era do espírito, não era do espírito doente. Ao contrário do Leonardo. Olha que interessante. Estava mais moço do que antes estava refeito. 20 anos depois, como é que pode? Roguei proteção, pedi o Marechal proteção, e ele me informou, respondeu informando
que o meu caso seria tomaria preço, ou seja, ele intercederia junto aos benfeitores espirituais para vir a assistência para ele. Olha que interessante essa pergunta. E que eu descansasse, pois ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus, que nunca nos desampara, demonstrando certamente que o espírito marechal era um espírito de um homem de bem, claramente. Veio consolá-lo e dizer, olha, meu amigo, Deus não desampara ninguém, fique tranquilo que a providência virá. Prometeu interceder por ele, né? E exibindo um gesto de profundo abatimento, disse André Luiz, acrescentou, mas até agora não tive o menor sinal da renovação do caminho, disse ele. Seja, até agora a providência não veio. André Luiz acariciou a cabeça do velhinho, cabeça branca. Esteja convencido, disse ele, porém, que a bondade de Jesus, disse André Luiz, não nos faltará. Tenha certeza disso. Prometa ajudar-me, disse o velhinho. Compadeça de mim, gritou infeliz. De coração intimamente tocado, disse André Luiz, por semelhante apelo e por ter que ele a decisão de colaborar com ele no seu erguimento. Aí o que que é importante? Lembra que ele falou que alguns dias esteve na igreja pedindo a ajuda divina e na prece apareceu o general dizendo que a providência viria? Bom, chegou a providência agora. A ida de André Luiz, a ida do ministro Clarencio, a ida de Hilário, aí é a providência. Nada acontece por acaso. Lembra no primeiro capítulo onde André Luiz falou? Quando o ministro Clarencio falou que nenhuma prece deixa de ter repercussão? Todas têm, pronto, chegou a providência. E ele, na demência dele, nem se apercebeu disso. Muito bem. Quando o infortúnio está no ancião, procurou abraçar-me, disse André Luiz. Clarencio chegou. Com a outra, lembra que eram duas senhoras que iam visitar os filhos? Bom, se Hilário e André Luiz iam buscar a dona Antonina, Clarencio foi buscar a outra, né? Chegou então com a outra senhora, que nos acompanharia na discussão. Simpático, humilde, cumprimentou, nos ficou à distância. Então Clarencio, num átimo, compreendeu tudo que estava acontecendo. Que tudo? A situação daquele velhinho que estava ali. Os espíritos mais evoluídos têm essa capacidade de perceber tudo. Vimos-lo, vimos, André dizendo, a gente viu ele se concentrar um momento, densificando-se para auxiliar com uma pesquisa. Ou seja, se André Luiz e Hilário precisou densificar o perispírito para ser visto pelo velhinho, imagine Clarence, muito mais evoluído. Mas ele mesmo tempo entendeu que para ajudar aquele velhinho que precisava de socorro, e certamente estava na programação, deixar claro, é a repercussão da prece, ele densificou seu perispírito para aparecer para o velhinho ver. Saudando o velhinho, saudando pelo velhinho, quando viu, ficou impressionado, afagou-lhe a fronte e avisou-nos. Clarencio, de pronto já deu a ficha do velhinho. Permanece dementado, permanece louco. A mente dele fitou-se em recordações que obcecam. Ou seja, a mente dele está obcecado com aquele quadro da culpa, lá pelo crime cometido, né? E aí, de pronto, Clarencio fez um relato. Olha, mais experiente que nós, disse André Luiz. Clarencio abraçou o velhinho, requisitando-lhe a confiança e inquiriu. Que procura, meu irmão? Abraçou o velhinho. Venham procurar o socorro de Antonina, disse ele. Minha neta, disse o velhinho. É a única pessoa que se lembra de mim com amor. Olha aí, veja que ele casou, teve vários filhos, vários, ninguém se lembra dele. Isso não tem coisa pior para o espírito. Só a Tonina, que era a neta dele, aquela senhorinha, mãe das 4 crianças, que se lembrava dele. Por isso ele veio até ela, em busca de socorro, porque era a única que se lembrava dele, doente ou espiritual, era ela. Venha à procura dela, disse ele. É a única que se lembra de mim. Dentre os numerosos membros da minha família, filho, mulher e tal, só ela me oferece asilo de ocasião, ou seja, de oração. Só ela ora por ele, só ela leva algum arejamento ao espírito dele, algum consolo, alguma força ao espírito dele. Né? É feito. Né? Isso é importante entender. Essa prece dela e a lembrança traz grande repercussão no espírito dele. Por isso que ele veio em busca desse conforto. E por que iniciar essa referência lá, mulher, só falar de novo as confusões? O ministro Clarencio colocou a destra, a mão direita na cabeça dele, e aí, com a sondagem íntimo, e aí explicou tudo. Rapidamente ele captou da tela mental dele. Temos aqui nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há 20 anos, disse ele. Quando jovem, foi empregado do Marechal Guilherme de Xavier de Souza, e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu, quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju,
no Paraguai. Ou seja, de pronto, quando ele colocou a mão na tela mental, pá, pegou a ficha de tudo que aconteceu, rapidinho. Então, ele fez um relatório rápido para poder André Luiz ir lá assim, compreender, que ele sabia que era uma coisa relacionada, mas ele estava sem as conexões, mas rapidamente Clarence captou tudo e fez um relatório. Né? Podemos reconhecer o delito em suas particularidades. Na tela das recordações, está tudo escrito mesmo, nos escaninhos da alma, está tudo escrito. Na tela das recordações, que atormentam. Era um domingo, detalhe, data e hora que aconteceu, Clarence fez rápido. Era um domingo, 11 de julho de 1869. A missa era celebrada em pleno campo por um frade capuchinho, o Conde D, o generalista que falava lá atrás, o Conde D, o marido de Princesa Isabel, com a luzida oficialidade em seu quartel-general, estava presente. Nosso amigo, Leonardo, muito moço ainda, aparece no campo da infantaria, no quartel-general. Não se mostra interessado nas advertências do sacerdote, no sermão, nada. Um ato religioso, nem o apelo ardente do Conde D, no generalista, que fez uma grande locução, um discurso muito bonito. Ele não estava preocupado com nada disso. Fita com impertinência ao companheiro recém-chegado de Itauguá, enfermeiro em serviços especiais. Era o Esteves, certo? Eu queria exatamente o ódio, o projeto dele era o tempo todo em cima. Era José Esteves, inquieto brasileiro, de olho escuro, inteligente, garboso porte, com cerca de 30 anos bem feitos. Partilhava com o nosso amigo o afeto de uma linda mulher desquitada, era Loli Barruri, né? Que abandonou o marido. Ela, que é uma mulher de uma vida errante, que abandonou o marido e um filho, abandonou o filho e o marido pelo prazer da aventura. Era uma mulher de vida tumultuada, digamos assim. Abandonou o esposo e o filho para viver a vida por aí afora. Partilha com o nosso amigo, sim, marido, muito bem. Pires, que é o velhinho, o Leonardo Pires, o irmão que observamos, inconformado com os favores da criatura amada com o Patrício, com Esteves, que ele odeia, finge interrogar-lhe, finge ignorar a situação, finge que não viu. Ele chegou, pegou ele com a mulher, o cara fugiu, achava que ele não tinha visto. E insinua-se maneiroso e gentil. Terminada a festa, missa, o discurso do generalíssimo, convida Estevão para uma refeição mais íntima. E juntos comentam entusiásticos a noitada no Rio, deles militares, ansiosos pelo retorno das seduções da retaguarda, das farras, das noitadas. Esteves entrosa-se com as impressões e de Leonardo, confia nele. Uma conversa que ele conseguiu disfarçar muito bem. E conversa loquaz, conversa forte, etc., loquaz, até que o vingativo colega, na tentativa, na taverna improvisada, for para esse jantar, lhe oferece um copo de vinho com veneno fatal. O companheiro bebe, Esteves, experimenta estranha vertigem e morre praguejando. Essa cena dele morrer envenenado, praguejando, é que não sai da cabeça de Pires. Não sai. Essa é a minha imagem que ficou. Né? O acontecimento é recebido com admiração na tropa, né? Na tropa. Um médico argentino é chamado para opinar e verifica o envenenamento. Contudo, as autoridades julgam o silêncio mais acertado. Imagine umas tropas que estavam em guerra, que iam para o Paraguai em guerra, apurar uma situação como essa, eles acharam melhor deixar para lá essa situação. Achavam que deveriam seguir para o Paraguai. E o caso é encerrado sem maior investigação. Bom, para a lei dos homens, ficou impune. Leonardo acompanhou o exército para a guerra, para a vanguarda e tenta esquecer o ocorrido. Convive ainda com a mulher, com a requestada mulher, com Loli Barruri, conviveu com ela ainda, depois desse episódio, por mais algum tempo. Mas, quando termina a Guerra do Paraguai, ele volta para a terra natal dele, desinteressa por ela e casa-se no Brasil, deixando vários descendentes. Teve vários filhos, teve uma vida e tal, como ele falou lá atrás. Desencarna valetudinário, corpo frágil, velho, numa situação difícil, de sofrimento. Todavia, no leito de morte, reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior, o remorso. Remorso terrível. Né? Esquece quase todos os episódios da existência para centralizar-se apenas nesse, a culpa, o remorso violento. Né? José Esteves olha, o problema não é a obsessão de José Esteves, não. Olha aí, é auto-obsessão. José Esteves já reencarnou, demorando-se agora em outros setores da luta. Mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinato que se
revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência culpada, que se considera culpada. Como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se natural. Colhe-se o que planta, né? Colhe-se o que planta, diz Jesus. Nesse instante, porém, Antonina, que adormece em espírito para ser levada, em seu veículo sutil, ou seja, ela está desdobrada, surgiu à porta da câmara em que o seu corpo dormia, vindo ao nosso encontro. E aí, gente, termina esse capítulo e vai agora para o terceiro capítulo, se o tempo der, para a gente entender essa história. Aquele segundo capítulo é exatamente mostrar as repercussões do passado sobre o presente, entre a terra e o céu. Diz aqui o terceiro, deliciosa discussão. Lembra que eles iam buscar aí duas senhoras para visitar os filhos numa colônia espiritual? Muito bem, está narrando agora isso aqui, e ele vai trazer considerações importantes a respeito do esquecimento do passado. Diz assim, viajando com rapidez no pensamento, porque eles estavam o quê? Eles estavam volitando, né? Avançamos à noite à frente das sombras, largando para trás a aurora e tal, já que o amanhecer estava próximo, atingindo a famosa paisagem, já que estava viajando sobre na rapidez do pensamento, banhado de suave luz, era um local muito bonito, esse local, dessa colônia espiritual, em que um parque imponente e acolhedor se estendia. Fixei o semblante em nossas companheiras que se mostravam estáticas e felizes. Pessoal, essa colônia espiritual, vamos explicar mais na frente, ela era exclusivamente para recepcionar crianças desencarnadas. Por isso, era um parque imenso, era como uma espécie de um grande parque de diversão, voltado só para crianças, e as mães felicíssimas pelo fato de visitar os filhos. Era grande conforto para as mães e também para as crianças, ia ajudar muito. Dona Antonina, amparando-se em Clarence, qual se fora uma filha, apoiando-se nos braços paternos, adquiriu, maravilhado. Por que não transformar essa expulsão em transferência definitiva? Perguntou ela, né? Por que não desencarna e fica logo aqui? Pesa o corpo, disse ela, a maneira insuportável cruz de carne quando conseguimos sentir a terra longe, sabe? Aí a gente vê como, na verdade, o peso do corpo de carne. E aqui está liberto, volitando com vocês aqui. Não que ela conseguisse volitar, e muito menos a senhora, mas estavam pegando na mão de cada um dos outros, dos André Luiz, Hilário e mais o ministro Clarence, que pegando. Ele estava transportando ela em duas, né? Disse ele. É verdade, concordou a outra mãezinha falando, né? Falando de Bentonina que se sustentava em nós. Ele estava pegando a mão deles. Que não nos é dado permanecer. Por que não é dado permanecer? Disse a outra mãezinha. Por quê? Esquecendo os pesares e os sabores do mundo. Ou seja, eles estão ignorando a importância da encarnação. Vocês estão lá para encarnar porque tem uma causa, né? Ignorando isso. O bem-estar era tão grande, o fato de visitar um filhinho numa colônia espiritual bem mais evoluída, que essa felicidade era trouxer essas perguntas. E é importante que André Luiz todo esse apontamento estão trazendo para a gente. Por quê? Que, na verdade, não permanecer lá, não desencarnar em duas, isso que eu estava falando, né? Muito bem. Compreendemos, disse Clarence, generoso, compreendemos quanta inquietação punge o espírito em reencarnar, disse ela. Em outras palavras, eu sei que, na verdade, reencarnar é algo muito complexo e difícil. As provações são muito rudes e difíceis no planeta de expiação e prova. Explicando melhor o que quer dizer. Normalmente, quando desperto para a beleza da vida superior. Seja, isso é muito mais fácil de entender quando vocês estão aqui, num plano muito mais especial. Aí você vai fazer uma comparação inevitável daqui com a vida dura da Terra, com suas provações difíceis. Imagina Dona Antonina sozinha, com 4 filhos para cuidar da história toda, né? Entretanto, disse o ministro, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir, sem jamais desmerecê-la. Aí eu volto ao discurso de Matilde lá em Libertação, como a reencarnação é o meio para atingir os fins da felicidade. Voltamos à carne para nos repacificar, é uma oportunidade extraordinária de aprendermos. É a matrícula na escola da vida, tendo aprender as lições que não aprendemos ainda e repacificar com aquele que nos erramos. E deu Matilde lá no livro. Muito bem. Achamos ainda distante da redenção. Quando o ministro falando para elas. Não esqueçam que a reencarnação tem uma finalidade, em outras palavras, quer dizer. Achamos-nos ainda, todos nós, disse ele com humildade, distante da redenção total de nós. Nós estamos muito distantes de sermos espírito elevado, livre dos atavismos dos nossos erros do passado, né? Com alternativas mais ou menos longas, disse ele, devemos abraçar a luta da carne como uma bênção de Deus, uma oportunidade que Deus nos dá
para nos livrar do nosso passado delituoso, enfrentar nossas culpas, etc, etc, né? De modo a solver, olha aí, apagar com dignidade nossos velhos compromissos, pagar nossas dívidas, como diz Jesus, até o último ceitil. Paga-se aqui o que se contrai aqui, em outras palavras, paga-se na terra o que se na terra, já vimos isso na literatura espírita, né? Quando explicando a ideia dela de que era, por que não ficar no mundo espiritual, não morrer naquele momento? Aí disse ela, nós somos viajores dos milênios incessantes. O que quer dizer com isso, gente? Nós somos criados simples e ignorantes da nossa trajetória para sermos felizes. Hoje nós somos o resultado do que fomos no passado. Nós temos um grande caminho a trilhar. Lembra que Jesus fala que nós somos deuses? Sim, para ser um Deus pleno, nós temos que crescer muito. Nós renovar-nos, pulsar o universo dentro de nós, nos renovarmos, nos alimentarmos com a luz sublime do Evangelho de Jesus, por aí vai, né? Ontem fomos auxiliados. O que significa isso? Para alguém imagina que reencarnar é uma coisa simples. Não, não é não. Para reencarnar é um processo de engenharia espiritual. Eu tenho que trazer aquelas criaturas com que nos entendemos no passado, para estarmos todos juntos, para juntos buscarmos nossa repacificação. Fomos ajudados para isso. Nossos benfeitores espirituais, nossos irmãos, amigos espirituais, né? Se outros fomos ajudados, hoje nos cabe auxiliar. Auxiliar quem? Aqueles que estão sob nossa responsabilidade, né? Aqueles que encarnam conosco o propósito de dissolver nossas dívidas juntos, filhos, maridos, companheiros, irmãos, por aí vai, né? É isso que está dizendo. A encarnação não é algo tão simples, é algo complexo, quer dizer. E tudo tem a razão de ser. À medida que avançamos, que evoluímos, quer dizer, que avançamos, que está falando, chegando à colônia. Que avançamos, o perfume, ele fala do cenário maravilhoso, com flores, árvores lindas, melodias, sussurravam, canto de pássaro, né? Diz André Luiz. Como se trouxesse agora todo o busto cheio de luzes, mesmo da sua grandeza espiritual, no mundo mais elevado, né? Sentindo todos magnetizados, entendido pela beleza daquele lugar maravilhoso. E a Antonina votou, a mãezinha das 4 crianças. Porém, como se estivesse irradiando, sopitava curiosidade dela, mesclando de alegria, voltou a exclamar: se morrêssemos hoje, se a carne não nos precisasse mais, voltou ao assunto. Clarence, contudo, imprimindo mais grave a acentuação, consolidou, dizendo o seguinte: minha filha, se hoje abandonasse um veículo de carne densa, aprofundou as explicações, né? Se hoje você morresse, em outras palavras, quem diz que vocês seriam felizes? Olha aí. Se vocês são imperfeitas, iriam encontrar o mundo imperfeito. Vocês estão aqui porque são trazidos por uma deferência, para ver os seus filhos, etc. Por que vocês seriam felizes? Você acha que o fato de morrer transforma alguém em anjo? Olha aí. Porque a felicidade é uma conquista. Para conquistar, eu preciso rever meu passado, cheio de erros, para atingir um dia a nossa excelsitude. Quem disse seriam felizes? Só pelo fato de morrer? Olha aí. Quem de nós obterá a suprema aventura, a elevação, a excelsitude, sem a perfeita sublimação pessoal, sem pagar o que devemos, sem aprender o ensinamento de Jesus, sem renovar-nos, sem fazer reforma íntima? Não existe isso. Não está lá de dentro que vai transformar. E Vitor Antonina, disse ele, agora vocês visitarão filhos abençoados, que merecem estar aqui, e que a morte lhes arrebatou temporariamente do veio terrestre. Temporariamente, vocês vão encontrar depois com eles depois. A morte separa temporariamente, vocês vão encontrar depois. Vocês se sentem como num palácio dourado, então, no mundo mais feliz, em pleno paraíso de amor. Mas e os filhos que ficam na Terra? Já pensou nisso? Vocês têm a responsabilidade, todos ficaram lá. E aí? Pensaram nisso? Estão pensando só agora. Haverá céu, por acaso, sem a presença daqueles que amamos? Como é que você pode estar aqui no mundo mais feliz, olhando para as dores, angústias que estão lá na Terra? Você não consegue se desconectar? Não tem como, né? Teremos paz sem alegria para aqueles que moram no nosso coração? Pensem. Estou pensando só agora em vocês e dos outros que amamos. Vão ficar lá. Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem, se morressem agora. O tormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que as tornariam de assalto. Você acha o fato de se desencarnar agora vai se conectar daqueles que estão lá? E as alegações, os elos de amor tal? Ou, por acaso, vocês acham que eles estão lá não tem ligação com vocês? Tudo tem. Nós, tudo está interligado. Aqueles não são seus filhos agora, por acaso, significa isso. Não. Nós, todos que convivemos, têm ligação conosco, por uma razão ou outra. A lembrança dos filhos aprisionados no planeta, sofrendo, ia ao mundo carnal, se os morressem agora. Vocês iam ficar ligados quando vão lá.
a maneira de uma forte raiz, como se fosse uma árvore presa no solo. Você não ia conseguir se desvencilhar. Aí só, imagina o rogo, o sofrimento, as lutas dessas crianças, e as provas dessas crianças menos felizes da existência, eles falariam ao Espírito, mais imperiosamente as dores deles, que as cânticos de bem-aventurança dos filhos afortunados. E, naturalmente, desceriam do céu, lembra o nome do filho do livro, gente? Do céu, do mundo espiritual para a terra. As conexões, né? Céu para a terra, preferindo a posição de angustiadas servas invisíveis em socorro à dor dos sofredores. Os que estão felizes já estão bem caminhados. Os que precisam, dizia Jesus, os doentes precisam de médico, não é? Como é que as mães, com elo de amor, vão olhar para a dor, o sofrimento, os rogos e as lutas dos gemidos e ficar e ignorar? Fazendo isso, né? Servos invisíveis, trocando a resplandecente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão, lá da terra, presa ao corpo, né? Sem dúvida. De vez que a aventura maior, a felicidade de quem ama, reside em dar de si mesmo. Ou seja, é muito mais grandioso dar do que ser ajudado do que ser ajudado. É muito mais nobre poder ajudar do que ser ajudado. A sensação é muito maior. A favor, dar de si a favor das criaturas que amamos. Servir, é muito mais importante servir do que ser servido. Não podemos ignorar a dor daqueles que amamos, ver, é uma angústia terrível. É isso que ele está dizendo. Muito mais importante que hoje usufruir das benesses desse mundo é lutar junto com aqueles que estão lá sofrendo para só erguer-se e juntos seguirem juntos no processo de renovação e transformação. Né? As duas mulheres ouviram as ponderações do ministro, né? Fim da ligeira pausa, ele voltou a dizer: somos devedores, minhas filhas, uns dos outros. Somos devedores uns dos outros. Aqueles meninos são filhos de vocês por acaso? Não. Nem seus pais, nem seu avô, o avô tem lá o velhinho. Não, 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 somos devedores dos outros. Nós temos ligações. E essa história vai mostrar todos esses elos na sua frente, para mostrar essas ligações da terra e do céu, essas conexões. Tudo está conectado, ele está dizendo. Laços mil nos jugem, nos ligam os corações. Tudo tem suas razões. Por enquanto, não há paraíso perfeito para quem volta à Terra. Por que não volta? Por que não há paraíso perfeito quem volta à Terra? Porque quem volta para lá é imperfeito. Não há paraíso. Se eu preciso de provas e expiações, são moradores da Terra, ora, eu preciso aprender, no mínimo, provas ou expiações dos graves erros cometidos no passado. Então, não há paraíso. Eu não consegui chegar a essa altitude para merecer o lugar com essa grandeza da alma. Você está dizendo isso, né? Tanto quando não existe purgatório integral para quem regressa ao humano sorvedouro. Não, não é o paraíso integral. Nós temos um momento de aprendizados. Vamos lá aprender. Cair, levantar, ser feliz, ser tristeza. Faz parte do processo de amadurecimento, de renovação, né? Mas dizer, o amor é a força divina, alimentando-nos a cada um de nós, em todos os setores da vida, tanto lá, tanto na terra como no céu. E o nosso melhor patrimônio que temos é o trabalho. Quem trabalha, Deus ajuda, diz a todos, porque o trabalho é que edifica, que renova, que transforma, né? Nosso patrimônio é o trabalho, com que nos compete ajudar-nos mutuamente. O que significa isso? Ajudando ao próximo, eu estou ajudando a mim mesmo. É como um passista que vai aplicar um passe em alguém. Antes das energias para chegarem até o corpo doente que está aplicando o passe passou por você. O mal beneficiário foi você. Então, quem faz o bem é o mal beneficiário, porque o bem primeiro passou por ele para chegar a quem necessita. Então, na hora que a gente ajuda o próximo, nós estamos ajudando a cada um de nós. Ajudar o próximo significa ajudar nós próprios. Né? Na passagem Baía de Luz, daquele lugar lindo que estava, no André Luiz, e experimentei a alta veneração pela natureza. Estava cheio lá de pássaros, luzes, flores, né? Como obra de Deus, né? Que em todas as esferas é sempre um livro revelador da eterna sabedoria. A natureza é revelador da eterna sabedoria. Nossas irmãs, tocadas de júbilo, de alegria imensa, inexprimível, afirmavam-se famosas, como fossem famosas Madonas, como a mãe de Jesus, né? Maria e tal, repetidamente vivificadas, felizes por estar naquele ambiente lindo e a perspectiva de ver os filhos, né? É pelo trabalho, disse ele, continua dizendo, é pelo trabalho, pouco a pouco, de nossas imperfeições. Ele trabalha, disse ele, é pelo trabalho, prosseguiu ele, que nos despojamos, nos renovamos, pouco a pouco, nossas imperfeições. Pelo trabalho, renovando-se, transformando-se, fazendo bem, sem importar quem na caridade que nos renova e nos transforma. A terra, disse ele, é uma velha expressão física,
principalmente a atração física, a Terra, não é mais do que senão energia condensada em época imemorial do passado, agitada e transformada pelo trabalho incessante. De quem? Dos filhos de Deus, que vieram aqui para renovar e transformar. O planeta foi criado lá brutalizado e vai se renovando conforme se renova também todos os seus habitantes. Estamos falando de fauna, flora, de tudo. O planeta evolui conforme seus habitantes evoluem também. E nós, espíritos, as criaturas de Deus, disse ele, nos mais diversos degraus da escala evolutiva, desde os mais rudes aos mais sublimados, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação através do serviço. É a lei do progresso, meus amigos. É a lei do progresso. Quanto mais experimentamos a prática do bem, mais vamos progredindo gradativamente. Ele fala, olha, o verme tem uma função importante no solo, de renovar, veja a minhoca, que coloca humus, etc, etc, que areja o solo, a minhoca, etc, etc. Dizer, o vegetal, respirando, ele falando que é importante para a atmosfera, porque através da fotossíntese joga no ar a umidade que transforma em chuva. O animal em luta perene é útil, agrega com alimento, etc, etc, adquire experiência, etc. E nós, humanos, a alma humana, em constantes peregrinações, vai e vem, encarna, desencarna, etc., através de formas variadas, conquista os valores indispensáveis da sublime ascensão. É um processo. Deus nos cria sempre de ignorantes, diz o Evangelho, diz o livro dos Espíritos. Mas somos filhos de Deus, de Jesus. Somos deuses, de Jesus também. Portanto, a excelsitude está assegurada a cada um de nós. É um processo. Essa ascensão que ele fala é isso, né? Somos filhos da eternidade de Deus, ele afirma isso, né? Em movimentação para a glória. Somos Deus, diz Jesus, da verdadeira vida. Que verdadeira vida? A vida espiritual, a felicidade, a excelsitude. E só pelo trabalho incessante que se aprende, se ajuda, etc., ajudando a lei divina, alcançamos o objetivo real de nossa marcha. Qual é? A excelsitude. Como ajudar a lei divina? Nós somos, vocês entenderem, nós somos construtores, artífices desse mundo novo que Jesus fala. Dois, nós somos ajudantes de Deus, da família divina, na construção do mundo melhor. Basta vivenciar os ensinamentos que ele resolveu trazer. Vivenciando bem, a gente vai construindo, vai se melhorando e melhorando essa casa que Deus nos concedeu como uma das moradas da casa do Pai, como dizia Jesus. Certo? Muito bem. Antonina, que parecia mais acordada do que a outra companheira, para a contemplação desse Celso Guarda, aquele lugar lindo, perguntou com elevo, por que não guardamos a viva recordação das existências anteriores? A outra pergunta dela. Então, essas explicações são importantes para entender as conexões, gente, entre a Terra e o céu, porque não fica lá, porque tem os filhos aqui na Terra, e etc. Isso que por que a gente não se lembra das reencarnações passadas? Por que não encontramos quem amamos, não lembramos quem amamos, etc. Aí a Clarence diz, sim, sim. Aí ela perguntou, é, é, o reencontro consciente seria maravilhoso, porque amamos? Aí ele disse, sim, sim, esclarece. Entretanto, é, essa conversa acontecia todinha enquanto ela estava voltando para chegar lá à colônia, até o local onde encontrar a colônia, né? Sério, mas na condição espiritual que nos situarmos, disse Clarence, que estão na condição de evolução de cada um, não sabemos orientar o nosso desejo para o melhor, disse ele. Não, nós temos maturidade para enxergar e reconhecer o passado. Nosso amor, disse ele, ainda é significativo migalha de luz diante da sepultada nas trevas do egoísmo. Ou seja, nós somos imperfeitos, e como tal, é como fosse o ouro, um pequeno fagulho de ouro na imensa, gigantesca escória, na imensa quantidade de terra, diz ele. Nossa luz ainda é insignificante, pequena centelha, né? Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem na reencarnação, disse ele, em que encontramos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos. Perfeito o quê? Sublimada, elevada, crescida, é um processo. Em definitivo, no tempo nossa alma, a sublimação é uma grande escada que renova-se, ele é mais longo ou mais curto, dependendo dos esforços que vamos fazer para frenar ou para renovar nossas más inclinações, diz Kardec, né? Que no planeta ainda se encontra em fase iniciais de desenvolvimento. Ou seja, a Terra ainda está na segunda escala do processo evolutivo, saindo do planeta primitivo, tem expiações e provas, são muito distantes dessa sublimação, de ser. Na condição que estamos, não dá para se relembrar de tudo o passado, não suportaríamos, diz lá Dona Laura André Luiz, lá no livro Nosso Lar. Muito bem. Tá. É
É por isso que nossas recordações são fragmentárias. Fragmentária que lembra um fragmento, o outro não, o outro esquece tudo. Aquilo lá chega, ninguém sabe depois onde é que vem, mas vem. Todavia, de existência a existência, será a ascensão e a ascensão e ascensão, aprendendo, caindo, levantando, aprendendo coisas novas, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível, um progresso. Quando mais se progride, mais se lembra, mais se renova, etc. A serviço do nosso espírito imortal. Mas se pudéssemos reconhecer no mundo os nossos antigos afetos, continua ela dizendo, se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras, identificando, perguntou Antonina, perguntou, retomar o contato com os melhores, aí o ministro diz, retomar o contato com os melhores que amamos seria recuperar igualmente os piores. Ou seja, encontrar quem amamos seria relembrar também daquele que não amamos. Como é que seria essa repacificação? Se lembrássemos daquele que nos agrediu, que nos agredimos, que fez o mal, que violentou a nós, a família, um filho, etc. Como seria isso? Diz Emmanuel, com muita propriedade, se lembrássemos. A lembrança, o esquecimento temporário é uma dádiva de Deus. Se lembrássemos de tudo, o mundo seria um ringue. Quando seríamos degladiando a vida inteira, essa repacificação, dado o estado espiritual de cada um de nós, seria absolutamente impossível, né? Ele está explicando com outras palavras aqui, né? Não possuímos até agora o amor equilibrado, disse ele. Encontrar os bons, aquele que é os melhores e piores. Não encontramos ainda o amor equilibrado e puro, que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. Não temos ainda essa capacidade de amar. Amar, deixa claro, não um amor tendencioso, passional. Não, amor é amor. Ama-se pronto. É amor sem uma preferência de amar por amar. Nós estamos distantes desse processo, muito distantes, né? Ainda não sabemos querer de ser sem desprezar. Ou seja, você pode querer algum e despreza os outros, né? Se a nossa capacidade de amar é muito pequena, né? Amparar e desamparar. Se ampara aquele que ama, mas ignora e desampara aquele que não ama, até persegue. Não, nós estamos distantes do amor de que Jesus falava. Pai, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Esse amor nós chamamos de distante de compreender, como dizia Jesus lá na crucificação. Nossa afetividade, a forma de amar, por enquanto, ser afetivo, por enquanto, padece deploráveis inclinações, ou seja, imperfeições altos e baixos, que nós estamos distantes do processo de renovação. Então, não atingiríamos o objetivo, está dentro da sabedoria de Deus esse esquecimento passageiro, né? Muito bem. Onde é que está aqui? Então, já passei disso. Eu estou voltando a de seguir em frente. Já falei isso aqui, estou voltando, né? Vamos ver. Refeições. Acho que aqui. Disse ele, sem um esquecimento tempo transitório, não saberíamos receber com o coração o adversário, aqueles que se ofendeu, se cometemos mal, de ontem para regenerar-nos a nós a repacificação, regenerando, perdoar. Aquela história de Emmanuel falou do chão do ringue, é fato. A lei sabe que lei é a lei de Deus. De qualquer modo, porém, não esquecemos que nosso espírito assinala todos os passos da jornada, que ele é próprio. Olha aí, arquivando-se. Nosso espírito não esquece nada, gente. Está lá tudo nos escaninhos da alma. Tudo. Nada. Pensamentos e ações, nada. Está tudo arquivado. Imagina se lembrasse tudo do passado. Se tivesse a capacidade de ver o que fizemos na encarnação passada, olhar pelo retrovisor, ver uma, duas, nós enlouqueceríamos pelas ações e os atos que cometemos. Isso é fato, né? Ou a gente já se culpa quando mais jovem cometeu fatos graves. Imagine ver quem era no passado. Né? Arquivamos tudo em si mesmo. Todos os lances da vida, disse ele, para formar com eles esses arquivos. Olha que foi importante. O mapa do destino, que mapa é esse, gente? O mapa reencarnatório, que é uma verdadeira reengenharia espiritual. Quem quer se lembrar sobre isso? Vê lá nos mensageiros. Fala muito bem esse mapa reencarnatório. Tudo está arquivado, todos esses lances, para formar o mapa do destino, ou seja, para as próximas reencarnações está contido tudo isso para nossa repacificação. Esse é o desejo de Deus, né? De acordo com os princípios da causa e do efeito. Ou seja, as nossas causas, como o de Leonardo agora perturbado, é efeito da causa que cometeu no passado. É o efeito dessa causa. Mesma coisa. Ou seja, a nossa reencarnação, tudo será trazido a efeito quando no mapa da nossa reencarnação. Trazer aquelas criaturas que a gente precisa repacificar, viver as provas do que não aprendeu no passado, né? Essas causas e efeitos que nos governam a estrada
mas somente mais tarde, quando evoluirmos, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química de nossos pensamentos, lembra que o pensamento que é? A extensão de nossa alma, já vimos lá atrás isso? Nosso corpo, o pensamento é, né? Quando é sobre a química do nosso pensamento, é que conquistaremos a soberana serenidade capaz de abranger o passado, o pretérito, em sua feição total. Ou seja, quando evoluirmos, quando sublimarmos, aí sim e olharemos todos com perdão, com amor, com fraternidade, com benevolência, indulgência e perdão. Isso que está nos dizendo. Hoje não temos a menor condição, numa situação que a Terra se encontra hoje, e a natureza dos espíritos que vem. Então, disse ele, foi um intervalo, e disse, olha, a lei de Deus, contudo, é invariavelmente a lei. Ou seja, a lei irrevogável, a lei do progresso. Né? O que quer dizer? Viveremos, disse ele, em qualquer parte, encarnado ou desencarnado, com os resultados de nossas ações. Colheita. Nós hoje somos o melhor de quem fomos até hoje. Ou seja, somos a somatória de nossos erros, trabalhando, encarnando, reencarnando, para nós melhorarmos. Né? Então, olha, vivemos hoje o resultado de nossas ações. Né? Assim como a árvore, a qualquer trato do solo, produzirá em conformidade com a espécie que subordina. O firmamento, o firmamento, a beleza, brilhava o sol, aquele lugar muito bonito, parecia responder a sugestões da palestra admirável. Ah, ele fala de aves, fala do sol maravilhoso, etc. Raios diferentes. Que raios diferentes? Estava num mundo mais evoluído, mais bonito. Até agora, desconhecido para nós, disse ele, provocando definições belas de cor, de luz, etc, etc. E foram chegando no casario, que era exatamente onde eles iam, a colônia, né? Centenas de crianças, tagarelas, brincavam, conversavam, que era, na final de contas, ali era um maravilhoso jardim de infância, uma colônia espiritual, em que eles buscavam onde as mãezinhas iam visitar seus filhos. Veja, gente, quanta informação bacana neste capítulo, né? Maravilhosas informações a respeito dessas questões do passado, das interligações do passado e do presente, quem somos nós, essas interligações para a gente entender. Isso tudo está conectado. Certo, meus irmãos queridos? Alguma dúvida, se ficou, terei prazer em esclarecer, se porventura ficou. Se não, queria convidar vocês de coração para estarmos juntos na próxima quarta-feira, para continuar estudando, investigando, analisando, refletindo sobre esses ensinos sublimes que Deus encaminhou através desse benfeitor, desse verdadeiro repórter do além, que é André Luiz. Muita paz, fique com Deus, uma semana de muita paz e luz.